figura de Joana d'Arc foi uma coisa impressionante. É um dos fatos assim mais atípicos da história da igreja, onde a gente percebe que realmente Deus colocou a mão na história da humanidade. A Joana d'Arc é uma figura histórica, é uma heroína francesa, é uma figura mística, porque ela apenas com 17 anos foi para o exército francês lutar na Guerra dos 100 Anos, e com 19 anos ela foi condenada e morta na fogueira. Então ficou o ícone, né, dessa pessoa que tem uma importância enorme nesse contexto, porque ela representa mesmo, né, esse imaginário medieval. Ela é criticada como feiticeira, ela é criticada como alguém que fala como santos, mas ao mesmo tempo o mundo medieval permitia isso, né? E ela dizia que foi para a guerra devido às visões que ela teve com São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora, e o que levou, né, a se vestir como homem e lutar pela libertação da França. Joana d'Arc era uma jovem que, a partir dos 13 anos, começou a ter visões, vozes que ela escutava, né, de São Miguel Arcanjo, de Santa Catarina de Alexandria, né, e que dizia para ela: olha, você vai libertar a França. Que história é essa? Acontece que nós estávamos na época da Guerra dos 100 Anos, a guerra da Inglaterra contra a França, uma guerra que durou 100 anos praticamente. E a Inglaterra estava já a ponto de dominar a França. Por quê? Porque, inclusive, muitos franceses queriam isso, porque o rei francês, o Carlos VII, era um rei fraco. A própria Universidade de Paris, a Sorbonne, achava que era bom a França passar para o domínio inglês. Uma parte da França, chamada Borgonha, queria também passar para a Inglaterra, só que Deus não queria. Então, quando a Inglaterra já estava dominando a França, Paris estava quase dominado, Orleans estava quase dominado, Joana d'Arc começa a ter essas visões com 13 anos de idade. Quando ela chega nos 19 anos, ela consegue chegar até o rei, Carlos VII, para chefiar o exército francês contra a Inglaterra. Quer dizer, uma coisa inusitada, uma jovem de 19 anos, na idade média, vestida de cavaleira, né? Bom, o rei, depois de todas as provas que fez ela passar pela Universidade de Sorbonne, outros testes, né? O rei acabou entregando o exército na mão dela. E Joana d'Arc conseguiu libertar a cidade de Orleans dos ingleses, depois libertou várias outras cidades, e a França acabou sendo libertada, né, da Inglaterra. Acontece que no combate de libertação de Paris, ela foi presa pelos franceses borgonheses, que a venderam para os ingleses a preço de ouro, porque os ingleses queriam colocá-la como uma bruxa, uma herege, para tirar assim, todo o respaldo da libertação da França diante da Inglaterra. Por isso ela foi julgada num tribunal da Inquisição falso, um bispo chamado Pierre Cauchon, que não tinha jurisdição sobre ela, mas que a levou a uma falsa Inquisição sem o aval de Roma e foi queimada na fogueira na cidade de Rouen. Qual é o ponto fundamental dessa questão toda? Se a Inglaterra dominasse a França ia se tornar parte da Inglaterra. Acontece que logo em seguida, por volta de 1534, a Inglaterra se tornou protestante. Se a Inglaterra tivesse dominado a França, toda a França ia se tornar também protestante, com o rei Henrique VIII e a sua filha Isabel. O que aconteceria? Toda a Europa se tornaria protestante. Por quê? Porque a França era o país mais forte da Europa, né? Onde se dizia que ali se cose o pão, né, da humanidade, a filha mais velha da igreja. Então, realmente Deus colocou a mão na história e disse: até aqui a Inglaterra chega, daqui para frente não chega. Olha, interessante como é que Deus usa esses caminhos, né? O pequeno para confundir o forte, o sábio para confundir aquele que é mais culto. Olha, Joana d'Arc deixa muitos ensinamentos para os jovens. Como eu disse, uma jovem que a partir de 13 anos começou a ouvir a voz de Deus e começou. E agora veja que coisa interessante, era uma menina simples, nós podemos dizer assim, como dizer, de roça, né? Quando ela começou a ter as visões e o pai ficou sabendo, o pai queria inclusive afogá-la, matá-la, achava que ela estava ficando biruta. Mas não era Deus que estava falando para ela.
né? Então Jonadark, primeiro, tinha uma vida piedosa muito grande, uma vida de oração, uma vida de meditação, por isso Deus a usou. Esse é o primeiro valor que a gente vê. Uma jovem simples, família pobre, mas uma jovem de fé. O valor da fé, eu vejo o primeiro ponto fundamental em Joana d'Arc. Segundo, querer fazer a vontade de Deus. Uma coisa difícil. Você já pensou uma jovem de roça mandar ir ao rei e chefiar o exército francês? Uma coisa que só cabe nos planos de Deus. Então, mas a coragem dela e o desejo de fazer a vontade de Deus contra a própria família, contra tudo e contra todos. Ela andou 600 quilômetros a cavalo para ir da cidade dela até o rei. Quer dizer, então, esse desejo de fazer a vontade de Deus, é que para cada um de nós é de um jeito, eu vejo aí um outro valor, uma outra lição muito importante de que Joana d'Arc dá. E depois, quando ela foi presa, e ela ela foi condenada à morte injustamente, né? Ela enfrentou a morte também com uma coragem impressionante. Morreu segurando um crucifixo e falando o nome de Jesus até a morte.